Antes de contar minha história, quero explicar o momento difícil que estava vivendo. Tinha acabado de fazer 18 anos quando um duro golpe atingiu minha vida. Minha mãe perdeu a luta contra uma doença grave. Ela era mais velha que a maioria das mães e sua morte afetou muito meu pai e eu. Meu pai, que já tinha 55 anos na época, também enfrentava problemas de saúde. A perda da minha mãe o deixou deprimido e suas doenças pioraram. Ficamos com dificuldades financeiras e precisei arranjar um emprego de meio período após a universidade. Mas as despesas continuavam altas e as dívidas se acumulavam, principalmente com comida. Depois de alguns meses, acabei deixando a universidade que havia acabado de começar para trabalhar em tempo integral. Mas como todos sabemos, não é fácil conseguir um bom emprego sem experiência. Então, acabei trabalhando em uma sapataria por um ano. As coisas ficaram ainda piores quando meu pai faleceu, pouco antes de eu completar 20 anos. Nos dias seguintes, mal conseguia ficar em casa ou dormir. Passaram-se meses, até que um antigo amigo entrou em contato e me ofereceu um trabalho em um posto de gasolina. Ele disse que o pagamento era bom e raramente havia problemas, e então decidi aceitar a oportunidade. Eu confiei no meu amigo quando ele falou sobre o bom pagamento, especialmente porque ele apareceu em um carro elegante naquela época. Desde então, eu simplesmente aceitei como verdade o que ele me disse. Naquela fase da minha vida, sentia como se estivesse em piloto automático, apenas trabalhando durante a semana para chegar ao fim de semana e beber álcool. Grande parte do dinheiro que eu ganhava acabava sendo gasto nisso, afastando-me da minha família e de alguns amigos que criticavam meu estilo de vida. Eu não me importava mais com minha própria vida naquela época, e quando me disseram que estava deprimido, eu não entendia muito bem. Sempre associei a depressão a ficar na cama chorando, mas não percebi que poderia se manifestar de outras formas. Quando aceitei o trabalho que o meu amigo ofereceu, pensei que o dinheiro resolveria meus problemas. No entanto, mesmo com o pagamento em dia, ainda me sentia vazio. Agora vou contar como surgiu o problema com meu pacto com o diabo. Depois de um ano trabalhando no posto de gasolina, houve algumas brigas no centro da cidade. Eu estava presente em uma delas, e para minha má sorte fui pego quando outra briga começou. Fui capturado junto com outro membro do grupo, e eles nos colocaram em um furgão com sacos sobre nossas cabeças. Eu sabia que não duraria mais do que alguns dias depois que eles descobrissem o que queriam. Naquele momento comecei a rezar, mas não para Deus. Eu estava rezando para algo que conheci na adolescência, antes da morte da minha mãe. Conheci uma bruxa no meu bairro que praticava tanto magia branca quanto magia negra. Eu não sabia muito sobre isso na época, mas ela tinha conhecimento sobre certas práticas ocultas, e uma vez ela insistiu em me contar um pouco sobre demônios. De todas as orações que fiz naquela situação desesperadora, uma delas me veio à mente. Era uma invocação que aprendi naquela tarde em que ela me falou sobre demônios. Quando chegamos ao local, embora eu não pudesse ver onde estávamos porque tinha um saco na cabeça, fomos levados para um segundo andar e deixados em um quarto com um cheiro horrível. Não tinha janelas ou se tinha, estavam fechadas. Fiquei repetindo as orações até minha boca ficar seca. Eu até questionei se fazia sentido continuar rezando, mas então algo aconteceu. No meio das minhas orações, senti um dedo nos meus lábios, como se alguém tentasse me calar. A porta não se abriu, então ninguém entrou. A presença estava bem na minha frente, mas não falava. Perguntei várias vezes se estava ali para me proteger, mas não recebi resposta. Entrei em pânico ao ouvir passos se aproximando do lado de fora do quarto. Aceitando que a presença dentro do quarto era real, comecei a falar com ela. Ofereci minha alma em troca de ser libertado, repetindo isso várias vezes até a porta ser aberta com força. Não compreendi o motivo, pois ainda estava com o saco na cabeça, mas alguns minutos depois, ela se abriu novamente e, desta vez, pude ouvir o que estavam dizendo do lado de fora. Eles aparentemente viram algo atrás de mim e ficaram perturbados. Eu os desafiei a enfrentarem essa presença e ordenei que fossem embora, mas não tinha ideia de que estava falando com algo real. Não era uma invenção dos meus sonhos, eu estava realmente experimentando isso. Sentia uma presença atrás de mim, imóvel sempre que a porta se abria e fechava. Depois de algum tempo, percebi que a porta não se abria mais. Os dias passaram, talvez uma semana, mas eu não conseguia distinguir se era dia, noite ou entardecer, pois estava completamente isolado dos sons do lado de fora do quarto. Depois de um período, os sons externos desapareceram completamente. Fiquei sem água ou comida, sentindo fome e sede, mas algo dentro de mim me dizia que não morreria ali. A presença estranha continuava comigo o tempo todo, até que finalmente a polícia me encontrou. Estava desnutrido e precisava urgentemente de alimentação e cuidados médicos. Depois daquilo,
Minha vida mudou completamente. Consegui juntar bastante dinheiro e, ao longo dos anos, dentro do possível, consegui levar uma vida normal. Atualmente sou casado e tenho 2 filhos. Gostaria de dizer que deixei tudo isso para trás, mas seria mentira. Aquela presença nunca saiu da minha vida. Eu ainda a sinto até hoje. Ela me segue para onde quer que eu vá, mesmo que às vezes eu não a veja. Tentei fazer coisas boas, mas acredito que o acordo permaneceu selado. Meu nome é Carlos e quero compartilhar um pouco da minha história com vocês. Desde pequeno sempre sonhei em ser um cantor famoso, ganhar dinheiro e tirar minha mãe da pobreza. Mas à medida que fui crescendo, percebi que a vida não é tão simples como eu imaginava quando era criança. A realidade era bem diferente. Minha mãe trabalhava muito para conseguirmos subir na vida, pois éramos muito humildes. Logo percebi que meu sonho de ser um cantor famoso estava longe de se tornar realidade. Mesmo assim, continuei perseguindo esse sonho impossível. Além de ajudar minha mãe a trazer dinheiro para casa, não parei de correr atrás do meu sonho. Comecei a cantar nos transportes públicos e em restaurantes, pedindo uma pequena contribuição das pessoas. Isso me fazia feliz, pois mesmo não sendo exatamente como eu sonhava, estava mais próximo do que eu imaginava. Essas experiências me deram força para continuar. Foram anos de luta e sacrifício, mas finalmente consegui juntar dinheiro o suficiente para gravar meu álbum. Fui até a gravadora com a esperança de gravar músicas que eu mesmo havia escrito, mas acabou sendo um fracasso. Fiquei sem dinheiro, com meu sonho sendo despedaçado e sem saber o que fazer em seguida. Gastei todas as minhas economias nessa oportunidade que não deu certo. Isso me afundou em depressão e tristeza. Ver meus sonhos desmoronarem foi difícil, mas minha mãe me apoiou e me incentivou a seguir em frente. Queria provar que eles estavam errados. Decidi persistir e continuar buscando uma oportunidade para realizar meu sonho. Mas parecia que todas as portas estavam se fechando para mim. Desesperado, busquei ajuda de várias pessoas que prometiam sucesso, mas acabei ficando ainda pior. Fali, gastando meu dinheiro com esses charlatões e não obtive nenhum resultado significativo. Desanimado e pensando que não tinha mais chances de sucesso, deixei meu sonho de lado por alguns meses e comecei a me concentrar em outras coisas. Convenci a mim mesmo de que era o certo a fazer, que não valia mais a pena lutar por um sonho que parecia inalcançável. Mesmo assim, continuei rezando e esperando por uma oportunidade, mas nada acontecia. Até que um dia, por acaso, consegui o contato do mestre Damião, através de um amigo em comum chamado Henrique. Ele não me disse nada sobre as habilidades do mestre Damião, pois sabia que eu não acreditava mais em promessas vazias. Em uma ocasião, ele me convidou para uma festa, era um casamento, e eu aceitei para tentar distrair minha mente dos problemas. Sem saber, essa decisão mudaria minha vida. Quando cheguei à festa e procurei um lugar para sentar, vi Henrique conversando com um conhecido dele. Me aproximei para cumprimentá-lo e foi então que ele me apresentou ao mestre Damião. Cumprimentei o mestre Damião e ele me convidou para me sentar à sua mesa, o que fiz sem hesitar. Durante a festa, começamos a conversar sobre diversos assuntos, até que chegamos ao que ele se dedicava. Ele me explicou que era um bruxo com muitos anos de experiência, que se dedicava a realizar rituais para curar pessoas, remover influências negativas e até mesmo realizar trabalhos de bruxaria, utilizando seus dons sensoriais. Confesso que inicialmente não acreditei nele. Pensei que ele fosse apenas mais um charlatão, aproveitando-se das pessoas e de seu dinheiro. No entanto, ele começou a falar coisas que estavam em minha mente e me deixou perplexo. Passou mais de uma semana e eu continuei pensando se valeria a pena procurar pelo mestre Damião. Finalmente decidi pedir ao Henrique seu contato para marcar um encontro. Ele prontamente me passou o endereço e fui até lá. Ao chegar, o mestre Damião me conduziu até seu escritório e perguntou o que eu estava buscando. Expliquei que queria alcançar o sucesso na música e ter fama. Após alguns minutos de silêncio, ele sugeriu fazer um pacto com o diabo para alcançar tudo isso de forma rápida. Essa proposta me assustou profundamente. Fiquei sem palavras ao ouvir, pois pensei que teria que vender minha alma em troca disso. O mestre Damião me viu e com um sorriso disse para eu ficar calmo, que não havia nada de errado com o pacto que estava propondo. Ele explicou que esse tipo de pacto não envolvia vender minha alma, mas sim fazer ofertas para alcançar meus objetivos sem dever nada a ninguém. Ele garantiu que eu alcançaria os mesmos resultados e que tudo era sério. Com um pouco de medo, aceitei. Ele deixou claro que o pacto era um processo espiritual forte para ambos. Ele me perguntou se eu estava certo de continuar e, se sim, me pediria uma parte do custo para adquirir os materiais necessários. Assim que dei o dinheiro, ele me entregou um pergaminho onde escrevi todos os meus desejos.
Quando terminei de escrever, ele disse que tudo ficaria bem se eu fosse paciente e que veria resultados em poucos dias. Mesmo um pouco cético, concordei, e ao sair, ele me pediu para confiar nele, assegurando que não estava mentindo. Nos dias seguintes, uma inspiração me atingiu e comecei a escrever uma música. Mostrei a um artista muito conhecido em meu país, e ele gostou tanto que me contatou para fazer o vídeo e apresentá-lo. Surpreso com o sucesso, agradeci ao mestre Damião e confessei minha confiança nele. Ele me assegurou que tudo ficaria bem e que eu deveria continuar seguindo em frente. Chegou o dia da gravação e, surpreendentemente, mesmo sem muita exposição, meu CD teve um grande impacto, tornando-se um dos melhores do país. Hoje minha situação financeira melhorou. Minha mãe vive bem e sem preocupações. Boa noite, me chamo Laura e por anos acreditei ter um casamento perfeito. Estava casada com André, um homem maravilhoso com quem pensei envelhecer. No entanto, tudo desmoronou quando descobri a dolorosa verdade. André me enganava há anos. Não só teve aventuras passageiras, como também mantinha uma segunda família em outra cidade, a qual visitava regularmente sob o pretexto de viagens de negócios. Vou te contar como descobri que ele tinha outra família e o motivo pelo qual fiz o que fiz. A lembrança daquela quarta-feira ainda está gravada em minha mente. Depois de deixar meus filhos na escola, como de costume, segui para minha aula de pilates. Estava completamente concentrada nos movimentos e em manter meu corpo em equilíbrio, quando de repente meu celular começou a tocar. A princípio, decidi ignorar. Queria aproveitar ao máximo a sessão, mas ao terminar, chequei meu telefone e vi várias chamadas perdidas, todas de um número desconhecido. Senti uma estranha sensação. Normalmente, não retornaria a ligação de um número desconhecido, mas o fato de serem 3 chamadas perdidas do mesmo número me deixou inquieta, então decidi ligar de volta. Para minha surpresa, uma voz feminina atendeu do outro lado, identificando-se como pessoal do hospital da cidade. Minhas entranhas se retorceram ao ouvir aquelas palavras. Disse meu nome e mencionei que tinha recebido várias chamadas deles. A mulher ao telefone me informou calmamente que meu marido tinha sofrido um acidente e estava sendo atendido no hospital. Naquele momento, senti um nó na garganta. Um arrepio percorreu minha espinha. O mundo pareceu parar por um instante enquanto eu tentava processar a notícia. Meu coração batia forte, cheio de preocupação e medo pelo que poderia ter acontecido com André. Sem perder tempo, peguei minhas coisas e fui para o hospital. Cada passo parecia uma eternidade. Pensava em como tinha acontecido, o que havia causado o acidente. Meu coração estava cheio de angústia enquanto imaginava o pior. Ao chegar ao hospital, a recepcionista me deu informações e imediatamente fui levada para a sala de espera. Um dos médicos envolvidos no caso de André me deu detalhes sobre o acidente e a gravidade de seus ferimentos. Cada palavra que ele dizia ressoava em minha mente e eu sentia a angústia tomar conta do meu coração. Tentei manter a calma e prestar toda a atenção ao que o médico estava dizendo, embora por dentro a preocupação me consumisse. Quando a conversa terminou, soube que precisava informar nossos entes queridos sobre o ocorrido. Peguei o telefone e liguei para meus sogros e para meus pais, sentindo um nó na garganta ao comunicar a terrível notícia. Após desligar o telefone, sentei-me na sala de espera, cercada de incerteza e preocupação, esperando por notícias sobre a condição de André e rezando por sua rápida recuperação. Depois de angustiantes 45 minutos, meus sogros e meus pais finalmente chegaram ao hospital. Naquele momento, toda a carga emocional que eu estava segurando transbordou e eu desabei em lágrimas ao contar sobre a grave condição de saúde de André. Minha sogra me abraçou com força, tentando me reconfortar,
e me assegurou que não perdesse a fé, pois André sairia daquela situação. Mas, infelizmente, as coisas nem sempre saem como esperamos. André entrou em coma e lutou por alguns dias antes de finalmente falecer. Foi um golpe muito duro para mim e para nossos filhos. A dor de perder um marido e o impacto emocional que nossos filhos teriam eram avassaladores. Pensei que isso, a morte de meu marido, era o pior que eu enfrentaria, mas estava longe de imaginar o que viria a seguir. Durante o funeral, uma mulher desconhecida irrompeu no meio da dor e da tristeza, trazendo consigo um menino de cerca de 9 anos de idade. Ela entrou chorando e se aproximou do caixão. Eu, confusa e surpresa, me aproximei para descobrir quem era. Nunca a havia visto na minha vida. Então, quando perguntei quem ela era, entre soluços ela me disse que era a viúva do meu marido. A revelação me deixou sem fôlego. Minhas emoções se tornaram um caos enquanto eu tentava processar o que acabara de ouvir. Como era possível que André tivesse outra esposa? Como ele tinha sido capaz de ocultar essa verdade por tanto tempo? Eu me senti traída, confusa e profundamente ferida. Eu disse a ela que André era meu marido e que ela devia estar confusa. No entanto, ela, irritada, me disse que era a esposa legítima e que seus pais, ou seja, meus sogros, a informaram do falecimento. Eu olhei para minha sogra e ela apenas me encarou de longe, esperando que eu resolvesse tudo. Então, um dos meus cunhados se aproximou daquela mulher e expressou suas condolências. E depois disse as mesmas palavras para mim. Eu senti como se estivesse vivendo um episódio de novela, ou sendo parte de um filme. De fato, eu disse à mulher para sair do velório do meu marido que ela não era bem-vinda. Então, minha sogra tomou coragem, se aproximou de mim, segurou meu braço e me pediu para acompanhá-la até a cozinha. Eu fui de má vontade e fazendo 1000 perguntas, e foi lá que ela se abriu. Aquela mulher era a legítima esposa de André há 12 anos e estava vivendo em uma cidade próxima. E o fato ainda mais angustiante era que eu realmente era a amante. Segundo minha sogra, quando eu e André nos casamos, ela e seu marido decidiram não se intrometer na vida do filho e tratavam tanto a mim quanto a mulher que eu acabara de conhecer como esposas legítimas. E ela me disse que o menino de 9 anos também era filho de André. O impacto de suas palavras ressoou na minha mente como um trovão. Eu senti como se o mundo estivesse desmoronando ao meu redor, incapaz de assimilar a magnitude da traição de André e da cumplicidade dos meus sogros e sua família nesse engano todo. Foi uma situação muito difícil, pois nem ela nem eu saíamos do velório de André. E embora fosse complicado e desconfortável, o pior estava por vir. Alguns dias depois, nos convocaram, a mim e a outra esposa, para a leitura do testamento. O advogado começou dizendo que a casa onde a outra mulher morava ficaria para ela, assim como um carro e o saldo de uma conta bancária, e que a casa em que eu morava, 2 carros e também uma outra conta bancária ficariam em meu nome. Eu não sabia por que motivo estava mais surpresa. Se por descobrir que eu era a amante do meu marido, ou se porque aquele homem avarento e que não gostava de viajar tinha vários bens, 2 contas bancárias generosas, sem que eu soubesse. Você pensaria que depois disso tudo ficou resolvido, não é mesmo? Mas não. A primeira esposa ficou muito chateada e disse que não concordava que eu recebesse dinheiro ou que ficasse com a casa, que ela era a esposa legítima e que lutaria para me tirar até o último centavo. Eu me sentia sobrecarregada pela situação, presa em um conflito do qual nunca imaginei fazer parte. Como eu poderia saber que eu era a amante do meu marido, se até ia às reuniões familiares com ele? Como ele fazia isso para que eu não descobrisse? Mas bem, isso nunca vamos saber. O advogado tentou acalmar os ânimos e explicou que o testamento havia sido redigido de forma legal e que os termos deviam ser respeitados. No entanto, a primeira esposa manteve-se firme em sua posição
recusando-se a aceitar a decisão do testamento e fazendo ameaças contra mim. A mulher contestou tudo e contratou um advogado desonesto que fez com que me retirassem parte da conta bancária. A casa não pôde ser tirada de mim porque meus filhos moravam lá e eles têm o nome do pai no registro. A situação tornou-se cada vez mais tensa e desesperadora. Enquanto eu lutava para proteger o pouco que restava da vida que um dia compartilhei com meu marido, comecei a adoecer. Do nada, comecei a perceber que minhas roupas estavam cada vez mais folgadas. Pensei que a morte de André tinha feito com que eu comesse menos e perdesse peso. No entanto, apesar de comer regularmente, cada vez pesava menos, além de que meus 2 filhos adoeciam constantemente. Se não era tosse, era gripe, febre e até um deles teve amidalite. A verdade é que as coisas começaram a ir muito mal para nós. Contei à minha mãe que estava desesperada com a situação tão complicada, além de que a família de André nos virou as costas. E bem, a verdade é que, independentemente de me sentir enganada e manipulada, também me sentia mal emocionalmente. Comecei a sofrer de depressão e também comecei a afastar meus filhos de mim. Às vezes nem tinha vontade de cuidar deles, mas algo fez com que eu abrisse os olhos. Inesperadamente, recebi a visita de uma assistente social. Ela disse que alguém havia denunciado que eu estava negligenciando meus filhos e cumprindo seu trabalho. Ela veio ver pessoalmente a situação. A mulher disse que voltaria em uma data surpresa para ver como as coisas estavam, que era uma oportunidade, porque se eu não resolvesse minhas coisas pessoais, iria levar as crianças. A assistente social foi embora e eu me sentei na sala chorando, pensando em quem queria tirar meus pequenos de mim. No dia seguinte, minha sogra ligou e disse algo que me deixou completamente furiosa. Ela me disse que a esposa de André estava solicitando tirar as crianças de mim, que eram sangue de seu marido, e que queria tê-los para cuidar deles e criá-los como se fossem seus próprios filhos, porque ela não pôde ter mais filhos. Além disso, ela tiraria todos os bens que eu tinha. A notícia me deixou atônita e furiosa ao mesmo tempo. Como a esposa de André poderia ter a audácia de tentar tirar meus próprios filhos de mim? Senti como se o mundo estivesse desmoronando ao meu redor. Não só havia perdido meu marido, mas agora também enfrentava a ameaça de perder meus filhos. A raiva e a determinação surgiram dentro de mim. Não permitiria que nada, nem ninguém se interpusesse entre meus filhos e eu. Ninguém nos separaria. Liguei para minha mãe para contar o que estava acontecendo. Ela me disse que, independentemente de eu precisar me esforçar muito para seguir em frente, poderia me levar a uma senhora para que ela fizesse uma limpeza em mim, que talvez isso me ajudasse. Eu concordei, mesmo sendo cética quanto a essas coisas. Quando chegamos à casa da senhora que faria a limpeza, me senti nervosa e incrédula. Não sabia o que esperar e duvidava que um simples ritual pudesse mudar minha situação, mas estava disposta a tentar qualquer coisa que pudesse trazer um pouco de alívio ao meu angustiado coração. A mulher, ao iniciar a limpeza espiritual, disse que eu tinha uma bruxaria muito forte para estar deprimida e ter chegado ao fundo do poço, que o trabalho incluía eu me afundar no vício do álcool. Mas como eu nunca bebi, isso não funcionou. Ela disse que minha fotografia estava em um frasco enterrado em um cemitério. Disse que uma mulher me odiava muito, porque sabia que André me amava e que ele levava uma vida dupla, mas ela decidiu não o deixar. Parece que ele sofreu um acidente porque ela mandou fazer um trabalho sombrio, que queria se vingar de suas infidelidades e não suportava que ele tivesse outra família e mais filhos do que ela pôde dar a ele. Por mais incrível que aquilo soasse, tudo o que ela estava me dizendo começou a fazer sentido e meu ceticismo começou a desaparecer. A curandeira ofereceu fazer um trabalho de limpeza espiritual para mim, mas também sugeriu a possibilidade de devolver o mal à senhora que me havia feito tudo isso.
Ela esclareceu que não era para que ela sofresse algum dano físico ou uma doença fatal, porque isso me faria me rebaixar ao nível dela e também porque ela tinha um filho e não queria que ele sofresse. O trabalho era apenas para afastá-la de mim e dos meus filhos, e ao mesmo tempo devolver o mal que ela tinha causado à minha família. Aceitei a proposta da curandeira, desejando que a mulher que tinha causado tanto mal experimentasse um pouco do que eu tinha vivido. Imediatamente, a senhora começou a fazer o trabalho e me advertiu para ficar atenta aos sinais. Passaram algumas semanas e comecei a notar mudanças ao meu redor. A mulher que nos tinha causado tanto mal parecia se afastar aos poucos. Seus esforços para interferir em nossas vidas se tornaram menos frequentes e até soube que ela parou de visitar os pais de André. Ao mesmo tempo, uma sensação de alívio e libertação começou a se apoderar de mim. Pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz, livre do peso da negatividade e do sofrimento que aquela mulher havia trazido para nossas vidas. À medida que as semanas passavam, a situação em casa melhorava. Meus filhos pareciam mais felizes e saudáveis, e eu mesma me sentia mais forte e esperançosa em relação ao futuro. Vários anos depois, soube pela avó dos meus filhos que aquela senhora se casou com outro homem, mas que de alguma forma ele tirou dela a casa e seus pertences, mesmo que não tenham sido adquiridos no casamento. Ele pediu que vendessem a casa para comprar uma nova, para não ter que viver com seu passado, mas este, nada tolo, pegou o dinheiro e sumiu no mundo. Essa notícia me trouxe um sentimento agridoce. Por um lado, senti uma espécie de justiça ao saber que a mulher que tinha me causado tanto mal agora estava experimentando as consequências de suas ações. Mas, por outro lado, me deu tristeza pensar em todo o sofrimento que ela estava passando e também seu filho. Com o tempo, aprendi a perdoar e deixar de lado o ressentimento que tinha em relação a essa senhora. Percebi que me apegar ao rancor só iria me impedir de avançar e encontrar a verdadeira felicidade. Em vez disso, escolhi me concentrar nas coisas positivas da minha vida e nas pessoas que realmente me amam e apoiam. Deixem aí a opinião de vocês sobre o meu relato. Muito obrigado por me ouvirem. Saudações, amigos do canal. Me chamo Adriana e vou lhes contar a minha experiência com a bruxaria. Uma manhã, eu estava muito nervosa, pois estava prestes a ter minha primeira entrevista de emprego e, apesar das boas recomendações, os nervos e o frio na barriga me dominaram. Maria, minha melhor amiga, era a irmã mais nova do gerente de recursos humanos de uma grande empresa, onde eu estava concorrendo a uma vaga como designer gráfica. No entanto, eu não era a única concorrente, havia muita competição, mas graças às influências de Maria e aos meus conhecimentos, fui aprovada e consegui o emprego. Eu estava muito animada, porque o salário era bom e os benefícios também. No primeiro dia de trabalho, conheci o irmão de Maria, o Sr. Carlos, que era o chefe do Departamento de Recursos Humanos. Ao me apresentar a ele, admito que sua presença me intimidou um pouco, pois ele tinha uma personalidade e uma postura muito respeitáveis. Carlos era muito alto, muito masculino e também muito atraente. Ao me ver entrar em seu escritório muito nervosa, ele tentou amenizar a situação, contando uma piada ruim para me fazer rir. Eu ri meio forçada, porque sabia que era apenas para quebrar o gelo. Carlos gostou muito de mim, até se ofereceu para me dar um tour pela empresa de forma atenciosa e pessoal. Eu sabia que suas atenções eram por eu ser a melhor amiga de sua irmã, mas mesmo assim fiquei encantada com a gentileza dele. Quando terminamos o tour pela empresa, Carlos me disse para encontrá-lo em seu escritório na hora do almoço, pois ele me levaria aos lugares onde a equipe costumava almoçar. Eu aceitei de bom grado e naquela tarde almoçamos juntos. Nossa conversa
Foi uma mistura de trabalho e histórias sobre sua irmã Maria e suas travessuras, então rimos muito. Depois de terminarmos a refeição, Carlos me acompanhou até a área onde eu trabalharia. Ele se despediu de mim com um aperto de mão e um beijo caloroso na bochecha. O dia todo eu só pensava em Carlos. Era difícil me concentrar nas minhas novas tarefas por causa disso. Eu só queria vê-lo novamente. Eu me perguntava como, sendo a melhor amiga de Maria por tanto tempo, nunca havia conhecido seu irmão. Ao terminar o expediente, fui para casa e decidi ir a pé pela rua para pegar um ônibus ou táxi quando ouvi a buzina de um carro. Ao olhar, vi que era Carlos dentro do carro, me convidando para entrar e me levando para casa. Eu resisti um pouco, pois estava envergonhada com tanta confiança, já que o conhecia há pouco tempo. Mas quando Carlos disse que minha casa estava no caminho dele, sem pensar, entrei no carro. Enquanto estávamos no carro, conversamos sobre como foi meu primeiro dia de trabalho. Quando chegamos à minha casa, Carlos saiu do carro e abriu a porta para mim, me acompanhando até a entrada, onde se despediu com um aperto de mão e outro beijo caloroso na bochecha. Eu não sabia o que pensar de tudo aquilo. Estava impressionada com o grande homem que ele era. Eu mal conseguia abrir a porta da minha casa, pois estava nervosa e sentia que estava me apaixonando por Carlos. À primeira vista, estava encantada, pois nunca havia conhecido um homem tão atencioso, formal e elegante como ele. Percebi que Carlos tinha experiência e sabia como tratar uma mulher, pois ele era 10 anos mais velho que eu, e eu só havia conhecido rapazes da minha idade, igualmente inexperientes na arte da sedução. Nos dias seguintes, tentei me concentrar mais nas minhas tarefas na empresa e evitar pensar em Carlos, porque comecei a sentir que estava ficando obcecada por ele. Sentia que Carlos tinha uma preferência por mim em relação aos outros funcionários, pois ele me procurava frequentemente para perguntar qualquer coisa. Eu não sabia se o interesse de Carlos por mim era real ou parte da minha imaginação, pois os gestos dele me levavam a me iludir. Carlos era muito gentil comigo, mas devo admitir que era apenas isso. Ele nunca falou de amor, mas na minha louca obsessão, sentia que já éramos mais do que colegas de trabalho, porque às vezes ele me levava para casa, me convidava para comer ou simplesmente sorria para mim quando passava pela minha sala. Enfim, eu já o sentia tão meu que comecei a sentir ciúmes das mulheres que se aproximavam dele. Também comecei a me preocupar com minha atitude obsessiva em relação a ele, pois alguns anos antes havia passado por algo semelhante com um ex-namorado. Eu fiquei tão obcecada por ele que comecei a persegui-lo a ponto dos pais desse rapaz pedirem ajuda à polícia para que eu não pudesse me aproximar dele. Por um tempo, fiz terapia psiquiátrica para o transtorno e, com tratamento e terapia, aprendi a controlar melhor minhas emoções. Eu sentia que desta vez com Carlos, eu não conseguiria controlar meus impulsos e, pior ainda, eu não queria fazer isso. Então não disse nada sobre o que estava acontecendo comigo. Além disso, nem Maria, que era minha melhor amiga, sabia da minha história obscura no passado. Como para mim não era suficiente ver Carlos apenas no trabalho, comecei a manipular minha amizade com Maria para nos encontrarmos agora na casa dela. Tudo para poder estar mais perto de Carlos. Para minha sorte, Carlos morava temporariamente na casa dos pais, enquanto seu pai se recuperava de uma doença grave. Eu precisava aproveitar sua estadia na casa dos pais, então precisava planejar algo com Maria para poder ir diariamente à casa dele. Por enquanto, eu já havia conseguido que Maria me convidasse para jantar. No entanto, as coisas não sairiam como eu esperava. Que surpresa eu tive naquela noite ao chegar à casa de Maria. Carlos já estava jantando na sala de jantar, ao lado de uma mulher muito bonita, que era sua noiva. Ambos pareciam muito felizes, riam juntos e estavam se divertindo muito. Carlos, ao me ver entrar na sala de jantar, não se surpreendeu. Tratou-me da mesma forma como sempre me tratou, muito amável e gentil. Ele também me apresentou sua noiva, que se chamava
Clara. Foi então que percebi que Carlos não tinha nenhuma intenção sentimental comigo, e talvez eu tenha formado em minha cabeça uma ilusão, mas mesmo assim eu me recusava a acreditar naquilo. Eu sentia que Carlos deveria ser somente meu. Não me importava a condição do seu compromisso com aquela mulher. Eu tinha que fazer algo a respeito. Naquela noite, tive que pedir a Maria que conversássemos um momento. Contei a ela sobre meus sentimentos por Carlos e o quanto eu havia me iludido, acreditando que ele me correspondia. Também disse a ela que tinha doído muito descobrir que ele tinha uma noiva. Maria me ouviu atentamente e me deu uma esperança. Ela me encorajou, dizendo que preferia me ter como cunhada do que a esnobe da Clara, porque aquela mulher estava pressionando muito Carlos com os preparativos do compromisso. O motivo era que a garota vinha de uma família muito rica e estava acostumada com luxos, e Carlos, apesar de ganhar muito bem na empresa, estava encontrando dificuldades em agradar a quem seria sua futura esposa. Sabia-se que, se casassem, suas diferenças econômicas mais cedo ou mais tarde trariam problemas para o relacionamento deles. Ou melhor, esses problemas já estavam aparecendo, pois Clara queria um casamento luxuoso e cheio de ostentação, e Carlos, por sua vez, pedia que tudo fosse muito mais simples. Isso gerou um conflito muito forte entre eles. Minha amiga Maria estava chateada, porque via como Carlos estava se esforçando e se endividando para poder agradar a Clara. Então, com esses argumentos, Maria e eu estávamos alinhadas em nossos pensamentos. Tomamos juntas uma decisão que consistia em tentar separá-los antes do casamento. E não sei se Maria estava falando sério, mas eu estava, porque eu estava falando com a voz de uma mulher desiludida, e naquele momento, sabendo que Clara não era boa para Carlos, eu me empenhei mais ainda em tirá-la dele. Dias depois, tentei usar os métodos tradicionais. Pensei em seduzir Carlos e coloquei um pouco de distância entre nós, me fazendo de difícil. Comecei a me vestir de forma mais provocante. Eu já me recusava a deixá-lo me levar para casa e fiz parecer indiretamente que já estava saindo com alguém. O que eu queria era que ele visse tudo o que eu tinha para lhe dar e o que ele estava perdendo. Eu pensei que ter um corpo bonito seria uma vantagem a meu favor. No entanto, nada disso funcionou. Era evidente que Carlos amava demais Clara, sua noiva. Eu sabia pela maneira como ele a olhava, pelos carinhos e afetos que constantemente trocavam. Todas essas atenções que Clara recebia de Carlos, eu queria para mim e não ficaria em paz até conseguir. Por mais que eu procurasse uma maneira de alcançar meus planos, não encontrava nenhuma. Mas numa tarde, Maria me ligou dizendo que tinha encontrado a solução para o nosso problema e pediu para nos encontrarmos quando eu saísse do trabalho. Encontrei-me com Maria naquela tarde. Ela estava muito ansiosa e eu queria saber qual era aquela grande solução que ela me prometia. Mas ao ouvir a proposta que ela me fez, fiquei muito desiludida. Não podia acreditar que ela acreditasse no que estava me contando. Maria queria que visitássemos uma casa de uma feiticeira que tinham lhe recomendado muito, para que lá fizessem um feitiço que nos ajudasse a separar Carlos de Clara, e assim ele ficasse comigo. Mas achei sua proposta absurda. Maria tentou me animar dizendo que se a bruxaria não funcionasse, tentaríamos outra coisa, mas que pelo menos dessemos uma chance a essa possibilidade para ver o que acontecia. Concordei porque eu não tinha uma proposta melhor, mas senti que estaríamos perdendo tempo e principalmente nosso dinheiro. Chegamos ao lugar e fomos recebidas por um garoto de uns 9 anos. Ele, antes de nos deixar entrar, perguntou se era nossa primeira vez ali, ao que respondemos que sim. Antes de liberar nossa entrada, o menino nos deu alguns ramos de arruda e passou um aroma de incenso em nossas costas para limpar, segundo ele, nossa energia. Já dentro, havia 2 pessoas sentadas perto de um altar cheio de imagens, velas e outras coisas que desconheço. Quando nos posicionamos diante delas, o menino se aproximou e disse que, naquele momento, deveríamos fazer uma escolha e nos dirigir à pessoa que achássemos que poderia nos ajudar.
muito confusas, Maria e eu observamos que do lado esquerdo daquele altar estava sentada uma mulher alta com cabelos muito cacheados. Parecia muito imponente, pois havia santos e também caveiras penduradas atrás dela. Do lado direito estava um homem de baixa estatura, muito moreno e magro, muito calado, mas com um olhar que parecia poder ler os pensamentos mais profundos de alguém. Imediatamente inclinei-me em direção ao homem e Maria replicou, dizendo-me que a mulher era a bruxa, a indicada, mas eu, contrariando-a, senti que o homem era o correto. Então nos dirigimos a ele, caminhando muito devagar para ver o que ele poderia nos dizer. O homem olhou para ambas e nos disse, depois de darmos bom dia: "Eu sei por que vocês estão aqui. A intenção é a mesma, a de desfazer um relacionamento amoroso. Devem pensar muito bem antes de cometer um ato com a ajuda da bruxaria. Imagino que tenham pesquisado sobre tudo isso antes de vir aqui." O bruxo começou a me olhar fixamente e continuou: "Você é muito caprichosa. Não permita que seus desejos mais baixos a dominem. Ainda há tempo para se retratar, pois o que deseja fazer vai contra o natural e, se assim for, as consequências podem fazer você se arrepender no futuro, mas aí já será tarde demais." Interrompi o bruxo para dizer que ele estava equivocado. Afirmei que sim, queríamos separar um casal, mas não por capricho, e sim porque meu amor por aquele homem era muito grande. O homem guardou silêncio e não me contestou nada. Ele mudou seu olhar para onde Maria estava e a advertiu que a vida não era um jogo e que se ela fizesse qualquer movimento com bruxaria para ser cúmplice comigo, havia certas possibilidades de que as consequências também a afetassem. Maria ficou calada, se aproximou do meu ouvido e me disse que teria sido melhor escolher a mulher bruxa para nos ajudar. Aquele homem conseguiu ouvir as palavras da minha amiga e, muito irritado, nos olhou feio e disse que ele faria o trabalho que quiséssemos e que alcançaríamos o que desejávamos, mas que deveríamos estar preparadas caso o destino nos fizesse pagar por isso. Maria e eu não estávamos interessadas nisso, nem mesmo sabíamos se a bruxaria funcionaria. O bruxo nos deu um baralho de cartas e nos pediu para embaralhá-las e jogar algumas sobre uma mesa que tínhamos ali perto. Fizemos o que o bruxo pediu. Vimos como ele virava lentamente as cartas, e entre elas saíram a da morte e também a do louco. As outras eu não conhecia e, em geral, não sabia o significado de cada uma delas. O bruxo nos advertiu mais uma vez que nossa situação era de risco, porque as cartas que saíram não eram positivas e o presságio de nossos atos também não era. Enquanto contávamos ao bruxo a situação de Carlos com Clara, ele nos disse que os dois estavam destinados a ficar juntos, que o futuro deles parecia próspero, brilhante e muito feliz. Então, se interferíssemos, não haveria garantia de que eu pudesse ser feliz no futuro com Carlos. Maria e eu pensamos que o bruxo estava apenas dizendo aquilo para nos irritar. Por isso decidimos seguir adiante com nosso plano de separar Carlos e Clara. O bruxo nos pediu para entregar as fotos que solicitou quando marcamos a consulta. Em uma dessas fotos, Clara e Carlos estavam muito abraçados e a outra foto era minha. Aquele homem rasgou e separou na foto Carlos de Clara e depois o uniu a mim com outra foto que levei. Ele começou a costurar a foto de Carlos com a minha, usando uma agulha e um fio vermelho. A foto de Clara, o bruxo colocou dentro de uma lata que continha muita terra. Com a mão, ele cavou um pouco naquela terra e colocou a foto para depois cobri-la. Quando terminou de costurar minha foto, ele a foi borrifando com uma loção de cheiro muito forte, como de flores. Ao finalizar, nos disse para irmos embora e voltarmos ali com ele em 7 dias, para que nos entregasse o trabalho completo e nos desse as próximas instruções. Maria e eu, muito animadas, já queríamos saber o que aconteceria entre Carlos e sua namorada, mas só após o ritual completo é que começaríamos a notar as mudanças. Mas mesmo assim, durante os 7 dias de espera,
as coisas já estavam melhorando muito. Carlos e sua namorada não se viram durante esses dias, pois Clara se submeteu a um tratamento intensivo para conseguir emagrecer até a data do casamento. Não sei o que ela queria com isso, pois já era muito magrela, assim ficaria como um esqueleto. Maria e eu nos víamos diariamente. Já Carlos e eu nos encontrávamos no trabalho e em sua casa também, o que fez o laço afetivo entre nós se tornar mais forte nesses dias. Obviamente, aproveitei também para usar umas leggings bem ajustadas e roupas decotadas, porque, como comentei, a vida me dotou de bons atributos. Por mais fiel que Carlos fosse à sua mulher, ele continuava sendo homem e com certeza babava quando me via. Com o passar dos dias, chegou a data que eu e Maria esperávamos. Então voltamos ao bruxo para ver que notícias ele tinha para nós. Ele nos entregou uma lata de metal bem lacrada que continha o trabalho de bruxaria e nos pediu para irmos enterrá-la no cemitério. O bruxo nos garantiu que, com seu trabalho, o amor de Carlos por Clara iria diminuir. Também me deu uma garrafa de vinho e me pediu para, durante mais 7 dias, deixar a foto em que estávamos Carlos e eu exatamente debaixo daquela garrafa e depois servi-la a Carlos. Eu também deveria rezar um texto que o bruxo me deu. Passados os dias, houve uma reunião na casa de Maria e eu fui convidada por ela. Naquele dia, notei o quanto Clara estava magra, estava abatida, parecia muito mal e, ao que parece, o tratamento que ela fez não agradou a Carlos, porque, segundo soube, ele se opunha ao tratamento que Clara quis fazer, mas ela não lhe deu ouvidos. Desde aquela reunião, as coisas começaram a mudar. Clara parecia cada vez mais indiferente com Carlos e eles brigavam o tempo todo. Até que um dia, Clara pediu a Carlos que dessem um tempo para pensarem um pouco, antes de darem o passo para o casamento. Tudo estava dando certo para mim. Então, numa noite, estando sozinha com Maria na casa dela, vimos Carlos andando pelo corredor e o chamamos. Ele parecia um pouco triste, então o convidamos para jogar um jogo de tabuleiro divertido. Carlos não queria, mas eu me aproximei dele, servi o vinho da garrafa da bruxaria e disse para ele só tomar aquela taça e poderia ir embora, pois considerava desrespeitoso ele recusar um convite para um bom vinho. Carlos aceitou e ficou alguns minutos. Parecia desconfortável, porque tomou a taça quase de uma vez e foi embora. Maria e eu nos olhamos, sabendo que tudo estava seguindo conforme o plano. Aos poucos, nos dias seguintes, notamos que Carlos estava se aproximando mais de mim, até que uma noite, estando na casa dele, Maria nos deixou sozinhos enquanto assistíamos a alguns filmes e foi então que Carlos me deu o primeiro beijo. Eu não resisti e correspondi aos beijos e continuamos nos beijando. Carlos estava muito excitado, com o coração acelerado. Como não havia ninguém em casa além de Maria e nós dois, ele me levou para o quarto dele, me jogou na cama e nos amamos muito. Se eu já o queria antes, com tudo o que ele fez naquela noite, senti que o amava e que nunca poderia deixá-lo. Foi assim que começamos nosso relacionamento. No trabalho, Carlos tentava manter distância de mim para que ninguém suspeitasse do nosso relacionamento, mas começou a me esperar na hora da saída e, em vez de me levar para casa, ele me levava a um motel, onde continuávamos a viver nosso amor. Logo, o que havia entre Carlos e eu se tornou público, porque não conseguíamos mais esconder nosso amor, pois onde quer que fôssemos juntos, começávamos a esbanjar carinho. Finalmente, a bruxaria tinha surtido efeito, e tanto Carlos quanto eu estávamos muito apaixonados. Enquanto isso, Clara descobriu sobre nós. Ela ficou tão deprimida que se afastou de Carlos e foi viver nos Estados Unidos. Carlos e eu fizemos planos para nos casarmos e eu estava transbordando de alegria e emoção. Sentia que minha vida estava resolvida porque Carlos tinha status. Era um galã e me amava tanto quanto eu o amava. Foi surpreendente anunciarmos nosso compromisso apenas 3 meses depois de ele ter rompido o compromisso com Clara.
Tivemos um casamento maravilhoso e discreto, exatamente como Carlos queria. Eu não colocava objeções a nada do que ele pedia. Teria sido até sua escrava por ele. Naquela noite de casamento, ainda faltavam algumas horas para a festa terminar. Mas como já tínhamos uma viagem planejada, entramos no carro dele e partimos para a nossa lua de mel na praia. Começamos nossa jornada pela estrada escura e silenciosa. Aquela viagem levaria cerca de 5 horas para ser concluída. Eu estava muito feliz. Finalmente estava vivendo a vida que queria com o homem que amava. Mas de repente, devido ao cansaço, comecei a sentir muito sono e fechei os olhos. Adormeci e de repente, quando abri os olhos, só conseguia ver flashes de luz passando rapidamente diante de mim e também senti um forte golpe na cabeça que me fez perder a consciência. Quando acordei, estava no hospital, deitada em uma maca em um quarto, com equipamentos para todos os lados e não sei mais o que para me manter monitorada. Tentei gritar, mas não consegui porque o medo de não saber o que havia acontecido me invadiu. Eu tinha dificuldade em lembrar do que ocorrera. Também tentei me mexer, mas não conseguia. Foi então que percebi que algo terrível havia acontecido comigo. Meu rosto estava inchado por conta das pancadas, pois naquela noite em que estava com Carlos no carro, tivemos um acidente horrível. Comecei a chorar ao ver meu estado de saúde. Além do inchaço por causa dos golpes na cabeça, percebi que do joelho para baixo não tinha mais parte das pernas. Queria deixar esse mundo naquele momento. Não sabia se Carlos havia morrido ou o que havia acontecido com ele. Foi só depois de alguns dias que minha mãe chegou ao hospital e me contou em detalhes tudo o que havia acontecido. Segundo ela, enquanto Carlos e eu estávamos dirigindo pela estrada, de repente um caminhão nos atingiu de lado, onde eu estava dormindo, e o impacto nos jogou para fora da estrada, e eu fiquei presa nas ferragens do carro. Para a sorte de Carlos, ele sofreu apenas algumas fraturas e sua recuperação seria muito mais rápida que a minha. Eu chorava e estava aterrorizada com o que estava ouvindo. Tudo o que eu tinha criado, construído em minha mente com ilusões, havia sido destruído em um instante. Como estava previsto, depois de alguns meses, Carlos já estava retomando sua vida normal. Ele já até tinha voltado ao trabalho. Eu, por outro lado, estava perdida, me transformei em um monstro. Além de ter ficado com cicatrizes horríveis no rosto, eu perdi minhas pernas e, com o tempo, acabei perdendo o amor de Carlos também. Por causa da minha aparência, ele perdeu o encanto por mim. Ele não me tocava mais, nem mesmo me olhava. Eu tenho certeza de que eu o repugnava. Isso me entristecia muito, porque ele sempre dizia que queria ter filhos comigo. Mas esse desejo parecia também ter ido embora. Nosso casamento estava se deteriorando rapidamente. Carlos era alguém muito ocupado para cuidar de uma inválida como eu. Foi aí que percebi que tinha que deixá-lo livre, porque soube também que o viram saindo muito carinhoso da empresa e de mãos dadas com outra garota muito jovem. Então dei a ele o divórcio sem maiores problemas. Entendi de uma forma muito dura que Carlos tinha o direito de seguir sua vida com quem ele quisesse. Lembrei das palavras do feiticeiro quando ele me disse que separar Carlos de Clara e fazê-lo se apaixonar por mim traria consequências muito graves para minha vida. Mas naquela época não quis acreditar. Pensei tudo ser apenas coincidência. Por isso tive que pagar. Esse era o terrível karma que o feiticeiro me previra. Maria também deixou de ser minha amiga. Ela se afastou de mim e fico feliz que nada tenha acontecido com ela. Ela escapou ilesa do karma, ou quem sabe, ainda há muita vida pela frente para que alguma coisa aconteça. Somente Deus, que é testemunha de nossos atos, saberá em que momento porá fim a essa situação e colocará todas as coisas em seu lugar. Enquanto isso, depois de tanto tempo, eu continuo aqui, me definhando na mais escura e vazia solidão. Isso é o que mereço por ter usado a feitiçaria para fazer mal e destruir o amor,
de duas pessoas que se amavam.